Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta terça-feira. Você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está aí na tela. Veja os destaques dessa edição. Pesquisa UDC nas fronteiras realiza a primeira etapa na Ponte Internacional da Fraternidade. Setor turístico se prepara para o feriado prolongado. Nós conversamos com o médico pediatra Kennedy Schisler sobre doenças respiratórias, imunização e cuidados nesse período. O DC Notícias Web dessa terça-feira, 14 de junho, já está no ar. Olá, nós abrimos essa edição do DC Notícias Web falando sobre a pesquisa da UDC na fronteira com a Argentina e trouxe algumas novidades e resultados devem ser apresentados depois da compilação dos dados. O trabalho por 72 horas ininterruptas foi possível graças ao empenho da reitoria, dos alunos, mas também dos professores que enfrentaram o frio para dar o suporte aos alunos. A UDC está realizando uma pesquisa de fluxo de pessoas e veículos na Ponte da Fraternidade. O objetivo é coletar dados sobre o movimento entre a Argentina e o Brasil nesse ponto e depois transmitir as informações para as entidades competentes. Estamos aqui na Ponte da Fraternidade da Argentina, ajudando no levantamento dos dados, né, do perfil dos usuários, né, dos que atravessam as fronteiras, né, durante esses dias. É muito importante para a comunidade, né, receber esses dados, né, e principalmente para os órgãos de segurança competente, para que a gente tenha aí um perfil bem detalhado de quem passa na fronteira. É de grande relevância, né? Ver que nossos alunos, né, eles não estão somente com conhecimento de sala de aula. Nossos alunos também têm toda a questão da pesquisa, onde também essa pesquisa pode se tornar pesquisa científica, onde eles podem estar utilizando o trabalho de conclusão de cursos dele, na questão de gestão científica, na questão de grupo de estudo. Então essa pesquisa tem de grande relevância, não somente para o grupo UDC, mas também para o próprio stakeholder, né, para a sociedade, para a comunidade, porque vai usar esses dados para o quê? Para o prefeito tomar decisão, para o governo tomar decisões, para a questão logística, criar planejamento. Então, esses dados vão ser muito relevantes para o mercado e para a sociedade. O projeto englobou vários cursos e também acabou por proporcionar uma experiência de pesquisa aos acadêmicos. É o que explicou o DC Notícias Web a professora Cíntia Correia. Então, a pesquisa ela é super importante para os alunos de diversos cursos, né, da UDC, porque eles podem estar envolvidos tanto na coleta de dados, quanto entender a importância desses dados para a comunidade e para os órgãos que cuidam em relação a turismo e outros órgãos que podem se beneficiar também dessa pesquisa que ocorre anualmente. Os acadêmicos participantes precisavam anotar informações, como a nacionalidade da pessoa que estava entrando ou saindo das fronteiras, sempre com a ajuda de softwares, e também verificar qual era a quantidade de indivíduos no veículo. E para mais, a pesquisa se vê como uma boa oportunidade de união entre os acadêmicos e a faculdade. Foi o que destacou o professor Martin Engler. Fiquei impressionado, viu? Eles são entusiasmados. Nós temos alunos agora que vão entrar 6 horas da tarde e vão sair 6 da manhã. Interessante, e com vontade, né? Interessante isso aí. Então, normalmente são turnos de 6 horas, mas alguns estão ficando mais do que isso. Mas por vontade própria mesmo, porque é muito interessante, né? Tá interessante a pesquisa, né? Pois é, são 72 horas ininterruptas de alunos e professores trabalhando em prol de uma informação que vai ser importante para a sociedade, não só para Foz do Iguaçu, mas como até para o Brasil, né? Saber o fluxo de pessoas e, como nós estamos conversando, essa integração entre professores, alunos, né? A academia. Então é muito importante isso aí. Hoje é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para o gesto que salva vidas. O sangue é muito mais do que aquele líquido que corre pelas artérias e veias do corpo. Ele também é um material que pode ajudar a salvar vidas, ainda mais hoje no Dia Mundial dos Doadores de Sangue. A doação de sangue ajuda diariamente indivíduos que possuem risco de vida ou que precisem passar por tratamentos e cirurgias. Porém, um estoque apropriado de sangue que consiga ser suficiente a todos os pacientes que o necessitem
só é adquirido com doações regulares. O DC Notícias Web conversou com uma enfermeira sobre a importância das doações. A doação é muito importante, precisamos de doadores constantes dentro do hemonúcleo, uma vez que quando o doador faz a doação, as plaquetas têm uma vida útil de apenas 5 dias. Então essa constância é importante para a gente ter estabilidade dos nossos estoques e poder atender toda a demanda, né, dos hospitais que têm pacientes e estão precisando receber transfusão. Assim, buscando incentivar a doação, em 2005 a Assembleia Mundial da Saúde adotou o dia 14 de junho como Dia Mundial dos Doadores de Sangue. Vale lembrar que a data foi escolhida para homenagear o imunologista austríaco Karl Landsteiner, uma vez que esse foi o dia de seu nascimento e ele quem descobriu o fator RH e as diferenças da tipagem sanguínea. Para doar é muito simples, né? Esperamos aí que todos, né, se toquem, né, os corações e venham até aqui. Estaremos com muito carinho esperando por cada um no núcleo. A seguir, turismo em alta com o feriadão de Corpus Christi. E ainda vamos falar em doenças respiratórias, imunização e os cuidados nesse período de baixas temperaturas. A rede hoteleira está otimista para o feriado de Corpus Christi. A expectativa é que a ocupação no setor chegue a 90%. O segundo feriado do mês de junho promete movimentar ainda mais o setor de turismo da fronteira. Segundo dados da Secretaria de Turismo, os hotéis e pousadas de Foz já alcançam cerca de 70% de ocupação para o feriado de Corpus Christi entre os dias 16 e 19 de junho. E alguns destes segmentos já alcançam 90% da reserva. Foz do Iguaçu hoje é referência em cidade para a grande retomada do turismo. Às vezes os grandes eventos estão vindo para cá, a nossa demanda turística está aumentando a cada final de semana prolongado, a cidade é lotada, isso é muito bom, os grandes investimentos que estão fazendo na cidade, em novos atrativos que está acontecendo, então realmente nós estamos num momento muito bom. E ainda falando sobre o turismo na cidade, o Parque Nacional do Iguaçu e o Marco das Três Fronteiras terão horários estendidos para atender os visitantes. Com o feriado chegando, atrativos turísticos de Foz do Iguaçu estão organizando um horário de atendimento especial para atender a todos. Uma das 7 maravilhas do mundo, as Cataratas do Iguaçu, irá flexibilizar seu horário entre quinta-feira e domingo, abrindo das 8 às 16. Com a sua vazão acima da média, o parque espera receber 20 mil visitantes. Lembrando que agora é necessário adquirir seu ingresso pela internet, agendando o horário e dia da visita. O passeio de barco pelo Rio Iguaçu e o passeio de helicóptero também estarão liberados para esse feriado. Outro atrativo que terá um horário especial é o Marco das Três Fronteiras, abrindo das 14 horas às 21 horas, de quinta-feira a domingo, e realizando apresentações que representam a cultura dos 3 países da fronteira a partir das 17 horas. Outro atrativo que se prepara para operar especialmente no feriado prolongado é Itaipu Binacional. O Turismo Itaipu preparou uma operação especial para atender a demanda do segundo feriado do mês. Terá aumento de equipe e também será estendido o horário dos atrativos. A Itaipu Panorâmica, que é a mais procurada pelos turistas, terá saída a cada 15 minutos a partir das 8h30 da manhã e estendido até às 16 horas e 30 minutos. Já se você quer visitar o refúgio biológico, o atrativo terá 4 saídas a mais do que o normal, com a primeira sendo às 8h30 da manhã e a última às 15h30. O Itaipu Especial também terá horários extras, entre as 8h30 e as 15h30, mas com vagas limitadas. Também será possível apreciar a Itaipu à noite. O passeio acontece na sexta-feira e também no sábado, a partir das 19 horas. Moradores de Foz e dos municípios lindeiros têm gratuidade em alguns passeios e em outros até 50% de desconto. Para acessar maiores informações ou até mesmo adquirir o seu ingresso, basta acessar o site turismoitaipu.com.br. E agora o DC Notícias Web fala da arte e inspiração, contando a história da artista plástica Márcia Cardoso. Uma história de inspiração. Conhecida como um hobby para alguns e uma profissão para outros, um artista plástico expressa sua visão da realidade em suas obras, refletindo a cultura, estilo de vida, conexão com as pessoas e principalmente a valorização do espaço. Um belo exemplo de pessoas que transformam a realidade é a artista plástica Márcia Cardoso,
uma mulher batalhadora que inspira outras pessoas a descobrirem seu amor pela arte. E o UDC Notícias Web foi até seu ateliê para trazer essa história. Hoje a gente está aqui com a Márcia Cardoso, uma artista plástica com mais de 20 anos de história, e ela vai contar um pouquinho pra gente como que foi essa trajetória dela. Olá, Márcia, então poderia contar um pouquinho sobre a sua história, sobre como você se descobriu na pintura? Então, a pintura para mim é algo que vem desde criança, é algo que eu sempre fui apaixonada, mas a gente sempre teve uma cultura que escondeu muito o lado artístico, a valorização da arte era muito diferente há alguns anos atrás, então as possibilidades até de alguém de classe baixa ter acesso à pintura, à arte, a óleo, era muito difícil. Então eu comecei, através da observação, desenhar com lápis de cor normal, e em alguns momentos mais difíceis eu comecei a jogar na pintura o que eu sentia. E aí foi quando eu descobri a arte mesmo. Comecei a desenvolver e as pessoas começaram a ver aquilo de maneira diferente e já começaram a pedir para eu ensinar. E desde que eu já comecei a ensinar. Pinturas em madeiras, em telas, quadros e até em paredes fazem parte de sua história. Além delas, um quadro que nos chamou a atenção foi essa paisagem, que será destinada a uma ação beneficente. Então, esse quadro é um quadro muito recente. Eu pintei há poucos dias. Ele é totalmente destinado a uma pessoa extremamente especial que se chama Carlos Eduardo May, que é um menininho que ele tem paralisia cerebral, mora em Santa Terezinha, e ele depende totalmente da ajuda financeira de algumas pessoas. O Dudu tem várias doenças e ele precisa desse apoio. Então, essa tela, quem quiser adquiri-la, estará ajudando na ação solidária para o Dudu. Através do meu contato por WhatsApp, as redes sociais, né, Facebook, procura lá Márcia Cardoso, e a gente vai estar direcionando, né, conversando, explicando toda a ação, como que vai proceder. Histórias, momento e união que transformam suas pinturas. Para Márcia, fazer algo com amor nunca será trabalhoso. A arte para mim é como o vagalume, né? O vagalume ele precisa brilhar. E hoje nós estamos vivendo um tempo de muita tecnologia. Então fica difícil, né? Fica escondido, são artistas escondidos. Eu tenho mais de 20 anos de arte. Muitas pessoas não me conhecem. As pessoas que me conhecem geralmente é porque me encontram nos bosques pintando, às vezes nas praças, são alunos antigos de projetos antigos, mas assim, não é aquela, né? Então, tem alunos meus que pintam fora do país. Então, precisou sair do país para conseguir mostrar o que é a arte. Com o intuito de trazer a arte próxima das pessoas, ela iniciou um projeto gratuito em seu bairro, para mostrar à população que todos podem fazer a diferença através da pintura. Então, esse projeto é um projeto muito bacana, onde viabiliza que algumas mulheres, não direcionado só a mulheres, mas assim, geralmente o público maior são mulheres, crianças, né, a partir dos 10 anos, eles tenham acesso a descobrir a arte com materiais comuns, coisas que a gente tem acesso, né? Então elas vêm até mim, eu começo a desenvolver um trabalho onde elas descobrem através do lado direito do cérebro como observar e passar para o papel aquilo, ou para a tela, ou para qualquer elemento, né? Então, qual que é o benefício, né, dessa pintura para as mulheres que estão nesse projeto? As mulheres, elas se descobrem, porque a gente, além da pintura, a gente aprende a ouvir música, a gente aprende a observar,
Eu até tenho exemplo de alunas que falam, Márcia, depois da primeira aula, eu aprendi que até as pedras ensinam, porque elas passaram a observar as pedras para poder desenhar depois. Então, empoderamento, elas se descobrem mesmo em vários sentidos, né? A gente tem rodas de conversa, é uma pintura terapêutica, é algo muito bom. A gente está localizado à Rua Poços de Caldas, 75, Jardim Lancaster, né? Em frente ao Colégio Ayrton Senna. Quem quiser pintar com a gente, nós estamos aqui todos os dias a partir das 14 horas até as 17. É um projeto muito bacana, de desenvolvimento social mesmo. E eu convido a todos que queiram descobrir esse momento lindo do lado artístico. Veja a seguir, vamos falar de doenças respiratórias e vacinação. Tem uma entrevista com o pediatra Kennedy Schisler. O DC Notícias Web de hoje recebe mais uma vez o Dr. Kennedy Schisler e nós vamos falar sobre saúde, sobre cuidados, principalmente nessa época do ano. Doutor, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao DC Notícias Web. Obrigada por atender o nosso convite. Agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Doutor, estamos numa época das baixas temperaturas e muitas dúvidas começam a surgir, principalmente para os pais, em relação às crianças, nesse período das temperaturas baixas por causa de toda essa questão. Gripes, resfriados, Covid, toda essa gama ainda de doenças que agora se efetivam ainda mais nesse período? Esse ano foi um ano extremamente atípico, sem igual, em função da pandemia. Normalmente o outono sempre é um período estressante para os pais, para as escolas, para os médicos, para os serviços que atendem crianças, porque existem 6, 7, 8 vírus respiratórios que causam um impacto grande na vida das crianças, para os quais não há vacina. Então, os vírus de outono não tem como prevenir com vacina. E a criança vai adquirir anticorpo contra esses vírus à medida que vai pegando eles. Então ele pega um vírus num ano, cria anticorpo, já não pega mais no outro. No ano seguinte pega mais 2 vírus, cria anticorpo, já não pega no ano seguinte. E com a pandemia, a criança não fez o que a gente chama de o dever de casa imunológico, que é justamente aos poucos ir pegando esses vírus, né? Então, como ela não fez o dever imunológico em 2020, 2021, não ficou doente, esse ano, todos os vírus que ela deixou de pegar nos 2 anos atrás, está pegando esse ano junto com os vírus que teria que pegar esse ano. Então, tem crianças que literalmente estão sendo atropeladas por vírus, tendo 1, 2 infecções por mês, né? E as mães vêm com aquela preocupação de imunidade baixa, e na verdade não é isso. É a exposição que está alta justamente por não ter feito esse trabalho aos pouquinhos, ano após ano. E é interessante porque em 2020, só para ter uma ideia, eu receitei em 1 ano 5 antibióticos, coisas que eu nunca tinha visto na vida. E meus colegas não foi diferente. E as farmácias jogaram fora, por ter vencido, milhares e milhares de caixas de antibiótico. E esse ano, como agora estamos fazendo o dever de casa de 3 anos em 1, está faltando antibiótico, não tem, está faltando, a demanda foi muito, muito, muito grande, né? Então esse ano é um ano atípico, onde digamos assim, a gente está pegando a ressaca, digamos assim, da pandemia. A gente, agora o senhor falou num ponto importante, a ressaca da pandemia. A gente ouve, não só ouve, como nós também somos pais, e tem acontecido bastante da criança que não ficava doente, agora a criança está com gripe. A criança que ainda não conseguiu tomar a 2ª dose da vacina contra a Covid, porque estava gripada, porque aquela gripe não sara.
E isso está acontecendo tão frequente, a gente tem visto tantos pais reclamarem nesse período, doutor, que então causou um estranhamento das famílias, que medidas tomar, o que fazer, como se cuidar, como se prevenir. Qual é a dica nesse momento, doutor? Importante entender primeiro assim, que isso que está acontecendo é em função do fato que não fez isso aos pouquinhos. Então, como não fez os 2 anos das infecções pouco a pouco, está pegando tudo de uma vez só. Quando a criança pega a infecção pouco a pouco, ela consegue se recuperar. Ela recupera o peso, as vias aéreas voltam ao normal, 2 meses depois pega um outro vírus, 2 meses depois pega um outro. Quando a criança começa a ter essas infecções uma atrás da outra, né, e lembrar que cada infecção que a criança pega, ela cria um anticorpo e não pega mais. São diferentes infecções. Mas quando ela pega uma infecção, cria anticorpo, em seguida pega outra, cria anticorpo, mas em seguida pega outra, as vias aéreas não se recuperam, muitas vezes o peso não se recupera e aumenta muito o risco de desenvolver complicações. E a gente tem visto realmente bastante, por exemplo, otites, né? Bastante sinusites, muitos quadros de broncoespasmo, de chio, que em crianças pequenas nós chamamos de bronquiolite, né? Então, realmente houve um aumento bastante de complicações, houve um aumento bastante de demanda de internamento, inclusive em UTIs, né? E a boa notícia, qual que é a boa notícia? Tudo tem uma boa notícia. A boa notícia é que a gente está percebendo que isso está nos finalmente, estamos saindo do outono, as crianças já pegaram os vírus de outono, está acalmando, a gente está vendo que de uma semana, 10 dias para cá, caiu bastante a demanda pelo atendimento pediátrico, tanto em clínicas como em pronto-atendimentos. E ao entrar no inverno, tem um grande vírus, que é o vírus influenza. Como as crianças, na maioria, vacina, e como há férias em julho, a gente está prevendo o inverno tranquilo, bem diferente do nosso outono. Quem não vacinou para influenza, recomendo que vacine, porque daí o inverno realmente é tranquilo, para aqueles que vacinaram. Pois é, um ponto fundamental agora em relação às vacinas, doutor. Famílias devem vacinar as crianças, devem continuar a vacinação, tanto as doses de reforço, tanto a criança que ainda não tomou a sua segunda dose, quanto a essa vacina, as vacinas que são para a influenza? Então, como o grande vilão do inverno é a influenza, quem vacina fica protegida. Né? E lembrar que a vacina é gratuita na rede pública, né? E é feito com muita qualidade. Com relação à Covid, nós estamos na segunda onda de Omicron, né? Por sorte, as infecções têm sido leves, muitas vezes tão leves que as pessoas nem desconfiam que tiveram Omicron, né? Vem como se fosse um resfriado. Agora, na população pediátrica, nós vimos no começo do ano bastante Omicron, digamos, leves, houveram internamentos pela doença, mas vimos bastante casos chamados SIM-P, que é SIM-P, que é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, que é um quadro múltiplas vezes mais grave que o próprio Covid. E, assim, crianças super saudáveis, lindas, maravilhosas, tendo SIM-P. E crianças que não puderam vacinar, abaixo de 5 anos, ou crianças acima de 5 anos não vacinadas, né? E é um quadro extremamente grave, faz uma lesão cardíaca, uma lesão das coronárias, ele faz uma lesão do fígado, uma lesão do rim, uma lesão dos pequenos vasos, faz um quadro extremamente grave. Muitas vezes a criança só consegue fazer o diagnóstico depois que entrou na UTI com falência, já entubada, e a mortalidade em torno de 7%. Então, ele sempre ocorre 2 a 6 semanas após o Covid. E lembrar que muitas crianças nem souberam que tiveram Covid. Então, o pediatra está atento a isso, é um quadro de febre alta persistente, às vezes um quadro um pouco de vômito, um pouco de diarreia, mal-estar, muitas vezes o olho vermelho, e é um quadro tóxico, a criança realmente está mal. Então, lembrar que isso surge, a gente está atento de novo para casos que possam surgir agora, nessa que estamos saindo dessa onda de Covid. Quais são os sintomas, o senhor falou em alguns sintomas aqui, mas quais são os sintomas que os pais devem ficar ainda mais atentos, tendo em vista essa mistura
de doenças nesse período? Então, no olhar dos pais, a gente ouve muito assim, doutor, a mesma tosse voltou, né? É a mesma gripe de novo, né? Então, no olhar dos pais, é tudo uma maçaroca só, né? É a mesma coisa de novo, né? No olhar atento do pediatra, a gente consegue definir, não. Aquele quadro tinha essas características, foi tratado, resolveu. Esse é um novo quadro com diferentes características, assim. A expectativa é que dentro de 5, 7 dias evolua para melhor. Pode piorar, sinais de piora são febre alta persistente, irritabilidade, choro, distúrbio do sono, tosse, que vai piorando cada vez mais, dificuldade para respirar. Né? Então, assim, é interessante também lembrar que muitas crianças, em torno de 20% das crianças, podem ter como doença de base alergia respiratória, né? Então, assim, nariz que coça, olho que coça, e essas crianças têm uma predisposição maior a ter mais problemas. Tem crianças que têm uma sensibilidade exagerada ao ar frio, né? Quando corre muito, tosse, quando sai da cama, espirra. E essas crianças também têm um risco maior de piorar mais. E cabe ao pediatra identificar essas crianças e protegê-las com medicação para controlar melhor a alergia, para controlar melhor essa sensibilidade ao ar frio, né? Mas assim, a boa notícia é essa, né? O inverno está chegando, por incrível que pareça, para quem está vacinado e com as férias escolares, vai melhorar muito. A gente vai conseguir respirar um pouquinho, todo mundo, tanto os serviços médicos quanto os pais. Ainda é recomendável, principalmente nas crianças, nesse momento, por mais que não seja agora obrigatório o uso da máscara em locais fechados, abertos, mas com tantas preocupações, seria recomendável o uso de máscara, principalmente nas crianças, para amenizar todo esse quadro, principalmente passando esse período um pouco mais delicado? A Secretaria de Saúde tomou essa decisão de fazer a recomendação de máscaras em crianças de 2 anos para cima. Então, até o ano passado, o uso da máscara tinha em mente a prevenção do Covid, tanto para adultos como para crianças, como adolescentes. Esses vírus, eles adoram crianças pequenas, né? Sobretudo de 2 a 5, 6, 7 anos de idade. Os adultos, como regra, não pegam esses vírus. Por quê? Porque eles já fizeram todo esse trabalho de ter essas infecções da infância e elas têm uma memória imunológica, elas já criaram os anticorpos e já não vão pegar mais esses vírus. Então, assim, os professores não teriam nenhuma indicação de usar máscara do ponto de vista desses vírus respiratórios, mas as crianças se beneficiariam, sim. É verdade que o uso da máscara foi politizado e fugiu um pouco do olhar para que ela serve, né? Então ela serve para eu não transmitir a minha infecção para você e serve para você não pegar eventualmente a infecção que eu poderia estar transmitindo. Eu posso não pegar e posso não transmitir. Com certeza reduziria, sim, em grande parte a transmissão de infecção, sim. Mantendo todos esses cuidados, é claro, sempre à procura de um profissional, um médico, um especialista para que as crianças não sejam principalmente automedicadas, doutor. Eu acho que a mãe pode usar o bom senso de procurar medicar da maneira que ela tem acesso, lavagem nasal, remédio para febre, remédio para o conforto da criança, melhorar os sintomas de tosse, nariz trancado. Agora, quando há um comprometimento do estado geral, a criança está hipoativa, olhar distante, gemente, dificuldade para respirar, assim ela vai procurar um atendimento médico e os pediatras estão aptos a dar um atendimento adequado e resolver esses problemas. Dr. Kennedy, nós gostaríamos, mais uma vez, de agradecer essas suas preciosas informações para as famílias que nos acompanham, que vão nos acompanhar também, assistir essa entrevista também pelas redes sociais e que tenhamos dias melhores aí. O senhor traz aí algumas boas notícias otimistas para um futuro aí, né, em relação à saúde, principalmente das crianças. Obrigada mais uma vez pela sua participação conosco no DC Notícias Web e pelas suas informações. Obrigado. Um bom dia para vocês todos. E o DC Notícias Web dessa terça-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. Curta, compartilhe e acompanhe as nossas redes sociais oficiais. Até lá! Até lá!